Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos. Espero encontrar os meus irmãos bem, alegres, mesmo em meio às aflições. Nós precisamos estar nos esforçando para nos alegrar na presença do Senhor. Tantos tempos, tantos meses já longe da casa do Senhor, Mas é isso mesmo, o Senhor tem um propósito em tudo, Então, nós possamos estar assim, como corpo, como igreja, reunidos, em espírito, sempre esperançosos de que tudo isto vai passar e de que o Senhor tem todo o controle sobre toda essa situação, Nós vamos estar meditando um pouco hoje. Eu vou me esforçar para que o vídeo seja bem breve, para que os irmãos assim não se sintam de repente até cansados de estar me ouvindo, Mas eu acredito que a palavra de Deus nunca nos cansa, Nós vamos estar meditando em Esdras, capítulo 7, alguns versículos até o 10, Vamos estar falando um pouco sobre a perseverança em propor no nosso coração de continuar servindo ao Senhor, sempre com o propósito de que sua obra avance, com o propósito de estar sempre ensinando, de estar sempre vivendo a palavra do Senhor. Vamos orar neste momento. Senhor, eu quero te agradecer por este momento precioso, Senhor, de estar falando com meus irmãos e desejando assim, Senhor, que a tua bênção e a tua mão esteja estendida sobre cada um, Senhor Deus. Trazendo ânimo, meu Deus, trazendo vigor, trazendo a perseverança, a alegria e a fé, Senhor Deus, para esta jornada, Senhor, onde há dias mais fáceis, há dias mais difíceis, mas em todos eles sentimos a tua presença nos conduzir. Muito obrigada, meu Senhor. Eu rogo a tua iluminação do teu Santo Espírito sobre a minha vida neste momento, para que eu possa estar assim transmitindo o que o teu coração me falar, Senhor Deus, para falar aos meus irmãos. Eu te oro, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos estar falando agora lendo Esdras, capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, aí vai seguindo toda a genealogia de Esdras, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. No 7º ano do rei Artaxerxes, Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Que palavra maravilhosa, meus irmãos? A gente conhece toda a história de Esdras, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos, que a gente, estudando sobre o grande trabalho que Esdras fez no meio do povo de Deus, de trazê-los de volta ao culto, de trazê-los de volta à santificação, a voltarem a deixar as suas práticas erradas,
né, a voltarem a buscar viver um viver santo diante de Deus. Uma das coisas que eu queria chamar a atenção dos irmãos, e a gente poderia falar sobre muitas coisas destes 10 versículos, mas eu queria chamar a atenção especificamente neste pequeno vídeo, meus irmãos, é a respeito do verso 6, do verso 8 e do verso 10, né, que nos diz assim, o 6: ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Não foi a preparação de Esdras tão somente, né, embora é necessário que estejamos preparados para fazer a obra do Senhor, ou para fazer qualquer outra coisa, é necessário que haja preparo. Mas o verso 6 destaca que foi a mão do Senhor que estava sobre Esdras, que fez com que Esdras alcançasse graça e favor diante do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, muitas vezes nas nossas vidas, a gente acha que é a nossa preparação, é aquilo que as nossas mãos podem executar, que vai nos trazer êxito. Mas não é, meus irmãos. É a boa mão do Senhor em tudo quanto nós formos fazer. Quer seja na vida pessoal, quer seja na vida profissional, quer seja em qualquer momento das nossas vidas. Roguemos ao Senhor a sua mão sobre nós, a sua direção, porque é ela que nos faz e nos traz bom êxito, né? Como diz aqui o final do verso, né? A boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, estava sobre Esdras, a boa mão do Senhor. O rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. O verso 9: pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Então era a mão do Senhor sobre a vida de Esdras, que fazia com que ele tivesse êxito em tudo que ele fizesse. Estes dias eu conversando com uma pessoa muito querida, e ela me falava assim, a gente precisa ter um conceito de jornada, né? Os irmãos já pararam para pensar que a vida cristã ela é uma jornada. E numa jornada, irmãos, há momentos de dificuldades, há momentos que nos cansamos, né? Há momentos que as nossas forças são menores, né? É uma jornada. Enquanto nós estivermos vivendo aqui nesta vida, estaremos passando e vivendo esta jornada, né? É uma jornada mesmo, esperando a volta do Senhor, tendo que enfrentar a cada dia momentos de embates, muitas vezes, né? Dentro de casa, muitas vezes no trabalho, muitas vezes com um familiar. E nós precisamos rogar a boa mão do Senhor sobre nós e querermos com todas as nossas forças estar no centro da vontade de Deus, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a boa mão do Senhor está sobre nós, né? Nós não estamos só. Então o Senhor, Ele é este Deus que estende as suas mãos sobre nós, nos fazendo assim ter êxito nesta jornada que não é fácil, né? Esdras demorou 5 meses nessa jornada dele especificamente para chegar em Jerusalém. A gente observa que nesta jornada ele enfrentou muitas dificuldades, né? Jornada mesmo de viagem aqui no sentido da palavra, né? Saindo de onde ele estava para chegar em Jerusalém. E aí demorou 5 meses. E naquela época não tinha avião, não tinha meios de transporte mais, digamos assim, mais confortáveis. Mas não foi a dificuldade da jornada que fez com que ele parasse, né, de fazer a obra. Não foi a dificuldade da jornada. O verso 10 nos diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel
os seus estatutos e os seus juízos. Que coisa maravilhosa, né? Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para ensinar, né? Primeiro ele dispôs o coração dele para buscar. E há uma batalha espiritual para que isso não aconteça nas nossas vidas, irmãos, contextualizando aqui. São as lutas que se levantam no dia a dia, que quer nos afastar de não buscar a vontade do Senhor para as nossas vidas, de não buscar meditar na palavra do Senhor, de não buscar estar fazendo a vontade do Senhor. Mas quando nós propomos no nosso coração buscar e fazer a vontade do Senhor, assim o Senhor ele proporciona esses momentos onde nós sentimos que a boa mão do Senhor está sobre nós, né? Então que este pequeno vídeo, essa pequena reflexão, faça os irmãos estarem assim meditando que quer nós venhamos a colocar no nosso coração algo para fazer, será a boa mão do Senhor sobre nós que nos trará êxito, né? Não são só a nossa preparação técnica, digamos assim, mas tudo que nós venhamos a fazer. Ponhamos o Senhor em primeiro lugar, busquemos a Ele, a sua face em oração, pedindo a sua aprovação, se é realmente aquilo que Ele quer que nós façamos, se é realmente daquela forma. Nossa vida ela é feita de decisões, nós precisamos buscar a direção do Senhor para cada uma delas. Às vezes nós botamos os pés pelas mãos diante de algumas situações na vida da gente e muitas vezes nem pedimos a direção do Senhor, a resposta do Senhor, porque há todo uma guerra espiritual para que não se busque a face do Senhor e não se gastando tempo em orar ao Senhor. Muitas vezes a gente bota os pés pelas mãos mesmo. Mas quando a gente dispõe, como Esdras dispôs o coração a buscar, a entender, a compreender, Daniel também fez a mesma coisa, né? Quando ele dispôs o coração em aprender, a meditar nas coisas do Senhor e a buscá-la em oração, o Senhor deu a ordem lá no céu. Então que nessa vida, nessa jornada, enquanto nós estivermos aqui, nós, com a ajuda do Senhor, possamos compreender de que nós precisamos dispor o nosso coração para compreender como é que nós devemos viver aqui, como é que nós devemos fazer a obra do Senhor, como é que nós devemos nos portar, que nós devemos assim estar gastando tempo para compreender qual é a vontade do Senhor para nós. Porque muitas vezes aquilo que os nossos olhos, o nosso coração desejam, nem sempre é a vontade do Senhor, né? E a alegria no nosso coração por fazer aquilo, o desejo da nossa alma é tão grande em fazer aquilo que muitas vezes não é a vontade do Senhor, né? Então, nem sempre aquilo que para mim é bom é a vontade do Senhor, né? Então, como é que eu sei qual é a vontade do Senhor? Buscando Ele em oração, a leitura da sua palavra, conversando com Ele, tendo um relacionamento íntimo com Ele, porque Ele quer ter esse relacionamento íntimo conosco, né? O Senhor, a palavra de Deus diz que o Espírito dele testifica com o nosso Espírito. Então, quando a gente dispõe, como Esdras dispôs aqui, a buscar a lei do Senhor, a compreendê-la, não só buscar para si, mas buscar para ensinar o seu povo, né? Para compartilhar ali os seus ensinamentos. Esdras era um homem extremamente capacitado, né? Naquela época, a escrita, a leitura, ela não era comum como nos é hoje, né? Então, eram alguns que tinham esse privilégio de escrever e ler, né? E compreender. Então, Esdras, ele foi um homem assim extremamente usado pelo Senhor, porque ele se deixou usar. Muitas vezes nós não somos usados pelo Senhor porque nós não permitimos que o Senhor nos use, né? O Senhor ele vai nos dando oportunidades a cada dia, dia a dia. E muitas vezes você olha para você e diz, não, Senhor, não é para mim, né? Então que nós possamos estar também aproveitando as oportunidades nesses tempos de falar a palavra, de falar aos outros, de levar uma
uma mensagem também gravada de repente para os nossos irmãos, né? Então o Senhor, Ele quer nos usar, né? Ele tão somente deseja que nós estejamos prontos. Aqui, Senhor, estou eu. Não tenho preparação alguma, mas o Senhor pode me preparar, né? Então que nós possamos estar assim, tirando estas lições do livro de Esdras, a vida deste homem que nos ensina tanto, né? Que nos faz compreender quão sério é servir ao Senhor, nos faz compreender quão dedicado deve ser as nossas vidas ao Senhor. A gente sugiro aos irmãos que estejam nesses momentos com mais tempo, né? Estejam estudando o livro de Esdras também, né? Não só o livro de Esdras, mas porque nós estamos falando especificamente de Esdras. Este servo de Deus nos traz grandes lições, né? Um homem que tinha compromisso com a obra do Senhor, né? Um homem que deixou aí o seu legado, que hoje nós estamos estudando sobre ele, né? Estamos falando. Já tivemos na escola dominical outros momentos estudando sobre Esdras e trouxe ali, foi um grande cooperador da obra do Senhor a trazer o povo novamente à santificação e ao viver puro diante do Senhor. Então, meus irmãos, que meus irmãos estejam sim, sendo abençoados por estas poucas palavras vindas do Senhor, né? E que juntos nós possamos trilhar nesta jornada aqui cristã, confiados no Senhor. Estes dias eu estava conversando com uma colega, né, e ela dizia assim para mim: Flávia, tem momentos, ela passando um momento muito difícil na vida dela, ela dizia: Flávia, tem momentos que eu acho que Deus esqueceu de mim, né? Você já pensou? E ela é cristã também. E aí eu dizia para ela: minha irmã, não diga isso. Então a gente observa, irmãos, que Satanás, ele trabalha de todas as formas, até para fazer um servo de Deus achar que Deus esqueceu-se deles. Deus se importa, meus irmãos, com o nosso sofrimento, com a nossa dor. E nós precisamos nos aplicar a esta palavra, a compreender que o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos deixa só, por mais dificuldade que nós estejamos passando, né? Por mais escuras que possam estar as nuvens, o sol está brilhando através delas, lá do outro lado. Quando elas se dissiparem, o sol também continuará a brilhar, né? Então, na nossa vida é assim, as lutas, elas não duram para sempre, né? Elas não duram para sempre. Eu dei aquela palavra que o Senhor me deu naquele momento, aquela minha colega, e ela se sentiu mais fortalecida, né? Então, que nós possamos, assim, como corpo, estar também fortalecendo uns aos outros, aprendendo a palavra e fazendo como eles, aprendendo e não retendo só para si, mas ensinando, sempre tendo uma boa palavra para aqueles que estão em aflições nestes dias difíceis, nesta jornada, que não é fácil. Às vezes na jornada a gente se fere, né? Qualquer jornada que você for fazer, você às vezes tropeça, né? As lutas são tão grandes, às vezes as suas forças são drenadas mesmo, mas o Senhor não deixa a gente ficar sem força não, né? O Senhor está cada dia nos renovando, nos falando através de um irmão que nos traz uma palavra, e nós temos sido tão abençoados, né, com essas palavras que têm sido trazidas através dos nossos irmãos, através dos nossos pastores. Então, meus irmãos, recebam o meu abraço, e que neste dia que se chama hoje, os irmãos, assim como Esdras, possam estar propondo no coração se aplicar cada vez mais na lei do Senhor, aprendendo, né, porque é a boa mão do Senhor sobre nós que nos dá a vitória. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.